Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 44, uso da casa de César. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 44, uso da casa de César. O Evangelho sempre alcançou seu maior sucesso entre as classes mais humildes. Essa é uma frase para a gente começar a refletir. Por que o Evangelho alcança mais sucesso, ele obtém mais sucesso dentre as classes mais humildes? Normalmente as classes mais humildes são aquelas que não têm tantas riquezas aqui nesse mundo. São as pessoas que conseguem se desprender mais fácil do mundo. Hoje em dia, com cada vez mais coisas que o mundo tem a oferecer, se torna cada vez mais difícil abrirmos mão do mundo. Seja com o entretenimento desse mundo, seja com os jogos, os esportes do mundo, seja com qualquer coisa, o mundo vem ganhando cada vez mais espaço, mais terreno. Mas sempre o Evangelho teve mais sucesso entre os mais humildes, porque eram aqueles que não se agarravam tanto no mundo, porque não tinham tantas posses aqui. Quanto mais posses eu tenho, quanto menos eu estou olhando para as coisas do alto, mais eu me prendo aqui. Não seria de esperar que Paulo, pobre prisioneiro e sem amigos, pudesse obter a atenção das classes ricas e titulares dos cidadãos romanos, para estar... Deixa eu pegar aqui, que senão não vou conseguir ver. Para estas, o vício apresentava todas as suas brilhantes seduções e retinham-as como cativas voluntárias. Pronto. Mas dentre as cansadas e necessitadas vítimas de sua opressão, mesmo dentre os pobres e escravos, muitos alegremente ouviam as palavras de Paulo e encontravam na fé cristã esperança, paz que os animavam nas dificuldades da vida. Eu vou ter que ler de novo, porque eu me perdi quando o bebê chegou aqui. Vamos lá. Não seria de esperar que Paulo, pobre prisioneiro e sem amigos, pudesse obter a atenção das classes ricas titulares dos cidadãos romanos. Ou seja, porque ele não oferecia nada àqueles ricos, ele não podia oferecer nada a eles. Para estas, o vício apresentava todas as suas brilhantes seduções e retinham-os como cativas voluntárias. Ou seja, as pessoas tinham os seus próprios vícios, seus próprios desejos, suas próprias vontades e se estavam escravizadas deles porque queriam assim estar. Assim como hoje no mundo as pessoas olham muitas vezes os pregadores do evangelho com desdém, não veem crédito neles, não veem crédito na mensagem, porque estão totalmente entorpecida com seus vícios aqui neste mundo, com os seus desejos, com seus quereres aqui. Mas dentre as cansadas e necessitadas vítimas de sua opressão, mesmo dentre os pobres e escravos, muitos alegremente ouviam as palavras de Paulo e encontravam na fé cristã esperança e paz que os animavam na dificuldade da vida. E aqui está um dos pontos também daqueles que são mais humildes serem mais suscetíveis a ouvir a mensagem do Evangelho, porque é um motivo de esperança, porque eles não se agarram com as coisas aqui, não tem muitas coisas aqui, muitas vezes sofrem aqui, mais do que os outros mais afortunados. Eles precisam olhar para algo com esperança, enquanto os ricos, eles querem felicidade, querem alegria, e eles usam os seus meios, seus bens, para prover isso, e ficam tentando saciar e nunca conseguem, porque a verdadeira paz, alegria, segurança e esperança apenas Cristo pode dar. Confinado como se achava em sua própria... Não pode empurrar. Não pode. Confinado como se achava em sua própria residência e podendo pregar a verdade apenas aos que ali viessem, não tinha como Moisés e Arão ordem divina para ir até os perversos reis. E em nome do grande eu sou repreendê-los por sua crueldade e opressão. No entanto, foi nessa época,
quando seus principais defensores estavam aparentemente separados do trabalho público, que o evangelho avançou grande vitória. Até membros da casa do imperador foram acrescentados à igreja. Aqui um ponto importante. Muitas vezes, quando nós pensamos que não são meios favoráveis para pregar, que não é a forma adequada, que não são as pessoas certas, é quando o evangelho mais avança. Naquela época em que os fiéis pregadores, aqueles que viveram com Cristo, aqueles que tiveram uma experiência diferenciada com Paulo, aqueles que foram chamados, os apóstolos estavam presos, estavam sendo perseguidos, era quando o evangelho mais avançava. Por que hoje o evangelho não avança da mesma maneira? Porque hoje nós temos tudo muito favorável para a pregação do evangelho. E aí, preguiçosos como somos, meio convertidos como somos, não vivemos pelo evangelho, não pregamos o evangelho, não levamos a mensagem que temos que levar. Então, a obra vai definhando. Se fôssemos e vivêssemos a mesma perseguição, se vivêssemos e amássemos a Cristo com a mesma intensidade, haveria perseguição e o evangelho estaria avançando. Mas como não amamos a Cristo verdadeiramente, não vivemos o evangelho, não somos verdadeiramente transformados, não clamamos para que o Espírito Santo nos transforme e mude nossa vida. Faça essa obra que é impossível a nós, em nossa vida, de vivermos, de amarmos o próximo, de almejar que o próximo esteja no paraíso, que se salve, que encontre a Cristo. Porque não amamos, porque não temos esse desejo, é que o evangelho não avança. E como o evangelho não avança, como nós não vivemos assim, não há perseguição. Quanto mais amarmos a Cristo, quanto mais vivermos e pregarmos a palavra, mais difícil será pregar e viver a palavra. Em nenhum lugar poderia haver uma atmosfera menos propícia ao cristianismo do que na corte romana. Um ponto importante aqui no parágrafo anterior. Até mesmo na casa do imperador, as pessoas se converteram. De tão viva a mensagem estava sendo pregada. Mesmo com os apóstolos encarcerados, muitos mortos, mesmo os cristãos sendo perseguidos. Mesmo assim, aquelas pessoas ricas, pessoas que tinham posses, pessoas que estavam ali em posições de destaque, estavam sendo convertidas. Em nenhum lugar poderia haver uma atmosfera menos propícia ao cristianismo do que na corte romana. Nero poderia ter apagado o seu coração, o último vestígio da origem divina, e mesmo da humana, havendo recebido o carimbo de Satanás. Seus assistentes cortesãos eram em geral do mesmo caráter que ele, violentos, envelhecidos e corruptos. Segundo todas as aparências, seria impossível ao cristianismo firmar o pé na corte e no palácio de Nero. Segundo todas as aparências, era impossível aquelas pessoas serem cristãs. E ainda assim, pessoas ali se converteram. Muitas vezes eu e você julgamos, aquela pessoa ali é impossível ser cristão, olha o que ele já fez na vida. Aí a gente pode pegar aqui, a gente cita nomes famosos, Suzanne von Richthofen, a menina adolescente na época, matou os próprios pais, organizou e matou os pais. Fernandinho Beiramar, Marcola, tantos criminosos aí que fizeram crimes e praticaram crimes, traficantes, enfim, terríveis. E muitas vezes para nós olhamos e falamos, aquela pessoa é impossível ser convertida, é impossível servir a Deus. Mas, em meio à corte de Nero, houve pessoas que toda a sociedade olharia para ali e falaria, não é possível que alguém ali se converta ao cristianismo. E foram convertidas. Não podemos julgar as pessoas, devemos pregar a todos sem preconceito. Mesmo na casa de Nero foram ganhos troféus para a cruz. Dentre os vice-servidores de um soberano, ainda mais vil, foram ganhos conversos os quais se tornaram filhos de Deus. Não eram eles cristãos secretamente, mas abertamente, não se envergonhavam da sua fé. Mesmo em situações extremamente contrárias, extremamente desfavoráveis, extremamente não tem palavras para descrever. É como na cadeia,
onde está ali uma prisão de segurança máxima, as pessoas que seriam killers e ali algumas pessoas se convertendo. É assim. É como se nós imaginássemos aqui que houvesse uma grande conversão entre aqueles que são os cabeças da igreja romana e eles abandonassem tudo e começassem a servir a Cristo verdadeiramente. É isso que estava acontecendo ali. E eles não se envergonhavam da sua fé. Eles sabiam quem era, eles sabiam quem tinha feito. Eles continuavam trabalhando ali, no mesmo lugar, mas eles testemunhavam da sua fé. Eles davam testemunho de que foram convertidos por Cristo. Logo que as igrejas cristãs souberam que Paulo deveria visitar Roma, tiveram uma expectativa e um triunfo assinalado para o evangelho nessa cidade. Paulo levara a verdade a muitas terras, proclamara em grandes cidades. Não poderia esse campeão da fé ser bem sucedido em conquistar conversos para Cristo também na metrópole do mundo? Mas as esperanças dessas igrejas se aniquilaram com a notícia de que Paulo fora a Roma como prisioneiro. Nem mesmo os cristãos acreditavam que Paulo iria conseguir pregar a mensagem que ele tinha estando preso. Quando souberam que ele ia para Roma, ficaram muito felizes. Quando souberam que ele ia como prisioneiro, as esperanças acabaram. E nós vemos que mesmo como preso, ele conseguiu fazer uma grande obra ali e evangelizou a muitos conversos. Pronto. Tinham confiantemente esperado ver o evangelho, uma vez estabelecido naquele grande centro, estender-se rapidamente a todas as nações e tornar-se um poder predominante na terra. Quão grande foi a sua decepção! Falharam as expectativas humanas, mas o propósito de Deus, mas não o propósito de Deus. A expectativa do homem falhou, mas o propósito de Deus se cumpriu. As pessoas achavam que seria do jeito delas. O grande campeão da fé, o apóstolo Paulo, que pregou ali para tantas pessoas, que levou a mensagem a terras distantes, converteu a muitas pessoas, agora vai para Roma. Eles ficam felizes quando entendem que ele vai como prisioneiro, se decepcionam. O propósito de Deus se cumprindo, mesmo ele naquelas condições, conseguiu levar através do seu testemunho, através da sua pregação, a mensagem a muitos. Não pelos sermões de Paulo, mas pelas suas cadeias, foi a atenção da corte atraída para o cristianismo. Foi como um cativo que ele rompeu as tantas vidas das cadeias que as mantinham na escravidão do pecado. E não foi só isso, declarou. Muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimos com as prisões, ousaram falar palavras mais confiantemente sem temor. Então agora, aqueles irmãos que ficavam mais quietinhos quando viram o apóstolo preso por conta da palavra. Quando viram o apóstolo preso por conta da palavra. Quando viram que ele não abandonara a fé, que continuara pregando, mesmo preso, eles começaram a levantar a voz, começaram a pregar também o testemunho de ser fiel até o fim. Mesmo na cadeia, começou a mover, a aquecer o coração daqueles irmãos que não faziam nada, que iam só para a igreja, que iam só frequentar o culto, aqueles que não pregavam, aqueles que não viviam, aqueles que estavam meio convertidos agora começam a ser convertidos. Eu vou pular para o último texto aqui porque ele está com um pouco de dor e por isso que ele está aqui reclamando um pouquinho. Vamos lá, os dois últimos textos. Não é fora das provas, mas em meio a elas que o caráter cristão se desenvolve. Se você está passando por provas, por dificuldades, as lutas da vida, é neste ponto, é aí que o caráter cristão se desenvolve. É neste momento que o caráter cristão se desenvolve, em meio às lutas, em meio à prova. Não é na bonança, é quando estamos seguindo firme, sabemos o caminho e a tempestade está batendo forte no navio.
Temos um porto ao nosso lado, convidativo, atrativo, com muitas facilidades, mas sabemos que esse porto não é o lugar seguro. O porto seguro é mais adiante, é mais em frente, e devemos seguir a viagem. Mesmo em dificuldades, meio em ventos difíceis, devemos seguir até o porto seguro, não nos portos convidativos que tem durante o caminho. Severa prova, resistida pela graça de Deus, desenvolve a paciência, a vigilância, a resistência e a profunda e permanente confiança em Deus. Em meio às provas, é que a nossa confiança em Deus ganha força, se fortalece, passamos a confiar em Deus, passamos a vigiar mais, para não cair nos erros, para não falhar. Começamos a ser mais pacientes, confiando que o tempo de Deus irá se cumprir. Não é a minha vontade, não é o meu tempo, não é quando eu quero, é quando Deus quiser. E se Ele quiser, e confiar que Ele vai fazer o melhor possível para mim. Aquilo que eu preciso passar, aquilo que eu preciso viver, Ele vai conduzir para que isso aconteça. A vitória da fé cristã consiste em que ela capacita o seu seguidor a sofrer e ser forte, a submeter-se e assim conquistar, a morrer em tudo, a morrer em todo o tempo e contudo viver, morrendo para si, abrindo mão do eu para viver para Cristo, a levar a cruz e alcançar a coroa de glória. A vitória da fé é aquela em que, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações daqui, nós abrimos mão do nosso eu, das nossas vontades, da facilidade para fazer aquilo que Deus deseja, nos colocando à disposição e permitindo que o Espírito Santo faça a obra, independente do que queremos, independente do que façamos, independente de quão longe é o caminho, quão difícil é o caminho. Se é esse o caminho que o Senhor está colocando em minha frente, assim eu vou até o fim. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. E eu sei que Ele fez uma promessa. E Ele vai cumprir essa promessa. Ele vai voltar e vai nos salvar. Mas Ele só vai salvar aqueles que permanecerão firmes. Aqueles que deram tudo de si para Ele. Claro, de acordo com o seu conhecimento. Mas nós que estamos aqui, chegamos aqui 17 minutos estudando, que estamos estudando esse ano bíblico todinho, conhecemos e sabemos que precisamos dar um pouco mais ainda de nós. Um pouco mais de nós, sempre um pouco mais. Até o 100% de nós, quanto que é o nosso 100%? Eu não sei. Então eu vou dando mais. Quanto mais eu dou a Deus, mais Ele me capacita a continuar andando. É como se carregássemos um peso de 5 quilos na mão. E aí nós entendemos e percebemos que 5 quilos já não é tão peso assim depois de um tempo. E a gente pega 10. E aí depois de um tempo já não é mais tão pesado. 15, 20. E vai aumentando. Porque Deus vai nos capacitando a carregar mais. Seja em conhecimento, seja em compartilhar conhecimento, seja em viver a palavra. Quanto mais eu vivo a palavra, mais eu consigo viver mais, eu aprendo mais, eu compartilho mais, eu faço mais. Sempre em progressão. Nunca estabiliza a vida do cristão. Nunca chegamos no ápice. Estamos sempre crescendo e durante toda a eternidade iremos continuar crescendo. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, ficou com alguma dúvida em outro ponto, ou quer comentar um outro ponto, para a gente estudar e crescer juntos, quer pedir minha opinião sobre outra coisa, deixa nos comentários, pedido de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos dá a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha transformar as nossas vidas, derrame Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Nos dê força, nos capacite, Senhor, a fazer toda a Tua vontade, que possamos, Senhor, verdadeiramente amar o nosso próximo e com esse amor pregar e viver a palavra, para que tenhamos a certeza de que fazemos tudo pelos nossos irmãos aqui, para que possamos todos compartilhar da mesma alegria e esperança
de ver Cristo voltar e, quando Ele voltar, subirmos para encontrar o nosso Salvador. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.